Eu sempre achei que a rotina tinha cheiro. O da minha casa, em noites de domingo, era um misto de alho dourando na frigideira, panela de arroz soltando vapor e madeira encerada da mesa antiga que já tinha visto mais brigas do que eu gostaria e mais silêncios do que qualquer família merece. Naquele dia era isso. Rotina. Cheguei cedo, ajudei a abrir as janelas, conferi se o filtro de água estava cheio e se os pratos combinavam entre si. Detalhes bobos que ocupam a cabeça de quem envelheceu, aprendendo a manter o mundo em ordem, para que o mundo não desabe em cima da gente. Meu filho veio primeiro, com aquele cansaço nos ombros que ele diz ser do trabalho, e a esposa veio logo depois, equilibrando uma travessa como se fosse uma coroa. Acenderam as luzes da sala de jantar, tiraram fotos da mesa posta, postaram qualquer coisa com a palavra gratidão. Eu puxei a cadeira de sempre, a que fica de frente para a janela, porque gosto de ver quem passa na rua. O céu tinha a cor opaca das noites que prometem chuva e não cumprem. A casa, porém, estava acolhedora. Conversa jogada fora, piada segura, lembrança repetida de infância. Tudo no script de um domingo comum. Enquanto servíamos, percebi as pequenas coisas que só quem já viveu muito tempo junto enxerga. A pressa disfarçada nos talheres batendo no prato, o olho rápido da nora conferindo o celular embaixo da mesa, o sorriso curto do meu filho quando a conversa encostava no assunto dinheiro. Não dei importância. Aprendi, com a idade, a escolher as colinas onde vale a pena morrer. E aquela, certamente, não era uma delas. Fui comendo devagar, mastigando também os pensamentos, porque homem velho que morou a vida toda no mesmo bairro aprende que as respostas chegam sem que a gente precise ir atrás delas. Havia um conforto estranho no ambiente. Não era calor de família. Era o tipo de tranquilidade que aparece quando todo mundo se esforça para ser educado. A nora contava do novo projeto, do chefe exigente, das metas do mês. Meu filho falava por cima, ajeitando o relógio no pulso como quem marca o tempo do próprio discurso. Eu ria quando precisava rir, concordava quando a concordância não me custava nada e mudava de assunto quando percebia que a conversa ia desembocar nas mesmas estradas antigas. Quem ajudou quem investiu em quem merece o quê. Esse mapa eu conheço de olhos fechados. Entre um gole e outro, fui anotando mentalmente o inventário do cenário. A toalha de mesa que dei há anos, o quadro na parede que comprei num leilão de escola, a planta perto da porta que já trocou, de vaso 3 vezes. Gosto de olhar para as coisas e lembrar de onde vieram. Parece que o passado fica mais quieto quando a gente o reconhece por perto. Naquela noite tudo parecia no lugar. E justamente por isso havia alguma coisa fora dele. Uma afinação levemente errada, quase imperceptível, como corda frouxa no violão, que de longe ninguém nota. Terminado o prato principal, vieram as histórias de praxe. Vizinho barulhento, notícia da TV, política dita a meia voz para ninguém brigar. Fui recolhendo pratos, passando guardanapo, ajeitando o que precisava, porque a mão acostuma a servir quando a cabeça quer pensar. A vida inteira fiz esse equilíbrio. Organizo coisas fora para que as de dentro não se espalhem. E funcionou. Por anos. Quase sempre funciona. Foi só quando o barulho de talher diminuiu e a televisão da sala começou a murmurar que senti, no bolso, a vibração curta do celular. Nada de alarmante. Pelo menos não a primeira sensação. O aparelho vibra muitas vezes por dia por motivos que não valem um levantar de sobrancelha. Mas há vibrações que não são do aparelho, são do corpo. A gente sabe quando uma notícia vem com peso. Aquele era o caso. A vibração veio acompanhada de um arrepio que subiu pela coluna, como quem desenha um ponto de exclamação por dentro. Tirei o celular do bolso com a delicadeza de quem não quer interromper nada. Não gosto. De gente que impõe a própria urgência à mesa dos outros. A tela acesa mostrava um número que eu não reconhecia. Sem nome, sem foto, apenas uma linha fria de dígitos. Havia uma mensagem nova. Abri, li, reli. O texto era curto, direto, e tinha o tipo de urgência que não pede licença. Não era propaganda, não era engano, não era trote, era instrução. E mais do que isso, era alerta. Demorei alguns segundos, com o aparelho na mão, como se o toque do vidro pudesse me dar mais contexto do que aquelas palavras ofereciam. Não deu. O estômago pesou,
mas a cabeça clareou com uma velocidade que eu só sinto quando preciso decidir no susto. Olhei de relance para a mesa. Meu filho estava ocupado com a sobremesa. A nora novamente com a atenção partida entre nós e a tela. Ninguém percebeu que a minha respiração encurtou um pouco, que meus dedos apertaram o celular com mais força do que o necessário. Aprendi, ao longo da vida, que sobreviver passa por saber disfarçar. Às vezes, a melhor forma de ficar bem é parecer normal. Não respondi à mensagem. Não então. Fiquei ali, sentado, com a cabeça correndo mais rápido que as conversas. Passei os olhos pela janela. A rua estava quase vazia, com luzes de varanda acesas aqui e ali, e um cachorro deitado no cimento, entendendo o mundo com aquela calma de cão que não teme o amanhã. Fiz um inventário rápido do que eu tinha nos bolsos. Chave de casa, documentos, remédio de uso contínuo na carteira, dinheiro suficiente para um táxi se fosse o caso. A idade ensina a não depender de ninguém, nem para ir embora. Enquanto a mesa se desfazia em elogios à sobremesa, organizei por dentro os próximos passos. Eu não sabia ainda o motivo, mas reconheci, nas palavras da mensagem, o timbre de quem não desperdiça urgência. E há um momento na vida em que você precisa aprender a obedecer ao que não entende para não se arrepender depois. Como quando um médico diz agora, no meio de um exame. Como quando um motorista freia antes da curva por puro instinto. Há avisos que não se discutem, se executam. A noite seguiu mais alguns minutos. Ninguém notou nada além do que já vivia distraído. O mundo tem o costume de não ver os velhos, de considerar que toda movimentação nossa é lenta, previsível e inofensiva. Isso costuma doer, mas às vezes ajuda. Invisibilidade, em momentos certos, vira capa protetora. Abaixei a cabeça mais uma vez para a tela, apenas para ter certeza de que eu não tinha inventado aquele texto. Continuava lá, firme como um carimbo. Uma frase curta, objetiva, impossível de confundir com brincadeira. Entendi, naquele segundo, que a minha noite havia terminado ali, embora a dos outros ainda estivesse tentando ser normal. Endireitei a postura, limpei as mãos no guardanapo, alinhei o copo com o prato, mania antiga de quem gosta de deixar as coisas no lugar antes de partir, e decidi que não discutiria com o destino. Havia uma sequência a seguir, uma coreografia silenciosa a ser cumprida sem alarde, sem heroísmo e principalmente sem explicações. O jantar começou como qualquer outro. A partir daquele instante já não era. E eu sabia que a história, dali para frente, só faria sentido se eu respeitasse a ordem do aviso que me encontrara no bolso sem pedir licença. O resto, o motivo, o desfecho, as consequências, eu aprenderia depois. Por ora, bastava estar pronto para levantar e sair, sem dizer nada. Há ordens que não pedem justificativa. A mensagem estava aberta no brilho pálido da tela, minha foto refletida por cima das letras como um fantasma curioso, e eu ouvi dentro da cabeça a voz de alguém que eu não conseguia identificar dizendo a mesma coisa que estava escrita. Levante-se e saia. Agora. Não discuta, não pergunte, não avise. Apenas vá. A pior parte de obedecer o que não se compreende é que a gente precisa, antes, calar todos os reflexos. A educação que manda, agradecer, a mania de explicar, o impulso de improvisar desculpas. Eu precisei emudecer tudo isso de uma vez, como quem desliga as luzes de uma casa inteira num disjuntor só. Eu me encostei no encosto da cadeira e respirei fundo. Uma vez. Duas. Medi a distância mental entre a mesa e a porta. Entre a porta e a calçada. Entre a calçada e o primeiro ponto onde eu poderia sumir da vista de quem quisesse me segurar pelo braço para pedir uma explicação. A idade me deu um mapa de saídas. Em qualquer lugar onde já sentei para comer, sem saber porquê, eu sempre mapeei os caminhos de volta para mim. A minha cadeira ficava de frente para a janela. Não por acaso. Eu via a rua, o carro estacionado, na sombra, a árvore cuja copa fazia um arco escuro no asfalto, a mureta baixa do vizinho. Eu podia sair sem tropeçar em nada além da própria hesitação. E hesitei. Por segundos, claro, mas hesitei. O suficiente para sentir o coração, dar 2 passos à frente do corpo e pedir que eu fosse atrás. Eu tinha aprendido
naquela UTI onde a vida nos reduz às batidas que conseguimos sustentar, que o corpo fala antes da cabeça decidir. E o meu corpo estava em pé, por dentro. Faltava levantar por fora. O ritual que inventei foi simples, quase ridículo de tão comum. Empurrei o prato 2 dedos para frente, alinhei o copo à direita, dobrei o guardanapo sobre o prato, como sempre faço quando termino, e disse sem olhar muito para ninguém: "Vou ao banheiro." A frase saiu com uma naturalidade que me assustou, como se eu tivesse treinado a vida inteira para parecer normal, na hora mais anormal. Meu filho assentiu com a cabeça, distraído na conversa sobre a planilha da semana. A esposa, com o telefone iluminando o rosto, murmurou qualquer coisa que soou como claro. Ninguém pediu detalhes. Ninguém me acompanhou com os olhos até eu deixar a sala. Invisibilidade. A velha capa que às vezes pesa, às vezes protege. No corredor, a casa mudou de temperatura. Senti o ar mais frio, o corredor mais estreito, o piso ligeiramente escorregadio do produto de limpeza. Entrei no banheiro apenas para fechar a porta por um instante e ouvir meu próprio pulso. Olhei no espelho. Meu rosto tinha aquela expressão que, nos mais velhos, parece sabedoria. Na verdade, é foco. Lavei as mãos, não por higiene, mas por ritual. A água ajudou a organizar os pensamentos. Abri a torneira um pouco mais, deixei o som correr e aproveitei para guardar o celular no bolso interno da camisa. A mensagem não poderia cair. Não poderia tocar de novo do lado de fora. Desativei o som. Coloquei no modo avião. Ainda consegui ler o texto mais uma vez, de memória, só para fixar a ordem. Saia. Agora. A casa tinha 2 saídas. A principal, pela sala, diante dos olhos deles, e a lateral, pela lavanderia, que dava para a garagem e dali, para o portão. Pequeno. Em casas de gente que se acha protegida por muros altos, sempre há uma porta menor por onde entram os serviços, as compras, os técnicos. É por ali que a vida concreta circula sem glamour. Foi por ali que eu decidi passar. Cruzei a cozinha em silêncio, toquei de leve a maçaneta da porta da área e agradeci ao acaso, ou a minha mania antiga de lubrificar dobradiças, por ela se mover sem ranger. A lavanderia cheirava a sabão em pó e pano úmido. No varal, portátil, 2 camisetas dele e uma calça estendida pela metade, como se alguém tivesse sido interrompido. Eu pensei nos pequenos hiatos do cotidiano, coisas que se interrompem porque o mundo chama por um atropelo. Era a minha vez de interromper. Ao lado da máquina, o portãozinho de ferro que dava para a garagem estava encostado, só com o trinco. Pousado. Levantei, respirei, olhei uma única vez para trás, para a linha de luz que vinha da cozinha, e pensei: se alguém me chamar, eu digo que esqueci um remédio no carro. A desculpa estava pronta. Eu só não pretendia usá-la. Cruzei a garagem. O carro dele estava ali, dormindo no brilho recente de um polimento, com aquele nariz de máquina que aponta para a rua como quem fareja a saída. Não toquei em nada. Não. Deixei minhas digitais onde não haveria necessidade. Pisei com o cuidado de quem aprendeu, ainda menino, a não incomodar quem dorme. Alcancei o portão pequeno, o que dá para a calçada, e empurrei devagar, o suficiente para sair, sem deixar que batesse na volta. O clique do trinco ecoou dentro de mim, com a força de uma campainha. Eu estava fora. A rua tinha uma calma tensa. Algumas varandas acesas, um televisor derramando risos de plateia de programa de auditório, o cachorro do vizinho levantando a cabeça como quem reconhece o dono de vez em quando. Eu caminhei 2, 3, 4 passos. Não quis correr. A pressa chama os olhos errados. A serenidade, quando falsa, engana os apressados. Segui até a esquina de sempre, onde uma árvore velha como eu oferece um banco de sombra improvisado no recuo do muro. Sentei. O coração, que vinha falando alto, baixou a voz. Toquei o bolso para me certificar de que o telefone continuava. Comigo. Estava. Levei a mão ao bolso de trás para confirmar a carteira. Estava. Chaves? Estavam. Era como um inventário de vida. Documento, meios, saída. Ali na esquina, eu virei mais uma vez o rosto para a casa. Nenhum movimento aparente.
As janelas davam a mesma luz de antes. O mundo, às vezes, demora alguns segundos a acompanhar uma decisão. Eu conheço esse atraso. É o tempo que a realidade leva para avisar ao resto do cenário que a história já mudou. Esse intervalo é precioso. Foi quando, de algum lugar distante, ouvi o primeiro sinal do que viria. Uma sirene. Não forte. Não perto. Uma risca sonora que, se você mora em cidade grande, aprende a ignorar como quem afasta um mosquito com a mão. Mas eu não ignorei. A mensagem e a sirene, quase juntas na memória recente, começaram a costurar um tecido que eu ainda não sabia nomear. Levantei-me do banco e caminhei mais 20 passos, só o suficiente para que a minha figura, caso alguém olhasse de dentro, fosse apenas um vulto indistinto na penumbra da árvore. Pensei em voltar. Pensei. O hábito é uma coleira que puxa de vez em quando na direção do conhecido. A mesa, a sobremesa, a conversa de sempre. Tudo isso chama como canto de pássaro que não existe. Mas a coleira arrebentou quando eu imaginei minha própria mão empurrando a porta de volta e dando de cara com um susto que eu não saberia administrar. A mensagem foi clara, e eu já tinha obedecido metade. Falta cumprir o resto. Não dizer nada a ele. Nada. O telefone, no bolso, insistia em continuar. Mudo. E isso paradoxalmente me tranquilizava. Quem manda um aviso desses não quer conversa, quer distância. Eu respeitei. Mantive os passos curtos, como quem caminha sem se afastar de si, e encostei na mureta baixa do vizinho do outro quarteirão, de onde se via, ao longe, a minha rua inteira. Foi ali, com a vista aberta e o corpo apoiado, que senti o ar mudar, como antes de tempestade. A sirene, que era uma, virou duas, depois três. Não tardou para que as luzes azuis e vermelhas começassem a desenhar. Reflexos nos vidros das janelas de quem não pediu licença para assistir à novidade. Eu me calei mais uma vez. Não era hora de ligar para ninguém, de avisar nada, de buscar explicações. A obediência que eu devo, primeiro, é a minha sobrevivência. E aos 70 e tantos eu aprendi que estar vivo é, muitas vezes, saber sair de cena na hora certa. Mesmo que a plateia ainda esteja servindo sobremesa, rindo de uma piada qualquer, achando que o espetáculo continua o mesmo. A ordem que veio daquele número desconhecido me arrancou da mesa, mas não me tirou o chão. Ao contrário, ao obedecer, eu me senti mais firme do que nos últimos meses. Eu tinha escolhido a mim, sem pedir desculpas a ninguém. E ao longe, enquanto as luzes começavam a pintar a minha rua de urgência, eu compreendi que o que viria a seguir exigiria exatamente isso: firmeza, discrição e a mesma disciplina de respirar dentro de uma UTI. Uma inspiração longa, uma pausa, uma expiração inteira e o compromisso de fazer isso de novo. Eu estava do lado de fora, eles, lá dentro. A mesa seguia posta para uma realidade que já havia mudado. E eu, na calçada, no meu lugar de observador antigo do bairro, sabia que a história tinha virado de página sem barulho. A próxima linha começaria com som de freio, passos apressados e vozes que não pedem licença para entrar. Eu não seria mais parte da cena, mas seria testemunha do que a vida de vez em quando faz, quando encontra a gente obediente ao aviso certo. Eu tinha saído. Eu tinha calado. Agora, eu esperaria e veria. Quando virei a esquina e deixei a casa do meu filho fora do meu campo de visão, senti aquele alívio que só vem quando a gente percebe que ainda tem controle sobre as próprias pernas. Mas junto com o alívio veio algo mais. A certeza de que não tinha sido um exagero sair. O ar parecia mais pesado, não só pelo calor abafado daquela noite, mas pela forma como o silêncio da rua carregava uma tensão que eu conhecia de outros tempos, quando o bairro ainda era pequeno e qualquer novidade virava assunto para semanas. Aquele silêncio não era natural. Era o silêncio que precede barulho. Parei num ponto da calçada onde a sombra de uma árvore me deixava quase invisível, mas ainda me dava uma boa visão da rua que levava à casa deles. Foi ali que vi as primeiras luzes refletindo no asfalto, um piscar azul e vermelho que saltava pelas janelas dos carros estacionados e subia pelas fachadas das casas como uma onda colorida. O som veio logo depois,
Um uivo metálico e insistente que eu não ouvia tão perto havia muito tempo. Sirenes. Mais de uma. Eu fiquei parado, imóvel, enquanto um carro da polícia passou devagar, como se medisse a rua, e depois acelerou na direção da casa. Logo atrás, outro veículo, e depois uma van preta que não tinha marca visível. O barulho das portas sendo abertas, passos firmes e rápidos, e vozes baixas, diretas, de quem não estava ali para bater papo. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir no pescoço, mas não era medo. Era um misto de incredulidade e um respeito estranho pelo desconhecido que tinha me mandado sair. Eu sabia que se tivesse ficado, talvez estivesse agora no meio daquela movimentação, e algo me dizia que não como mero espectador. De onde eu estava, vi 2 policiais se posicionando no portão da casa e outro batendo forte na porta principal. Um bater que não é convite, é ordem. A luz interna se acendeu na sala, e por um segundo vi a sombra do meu filho passando de um lado para o outro, como se estivesse tentando entender quem era. A esposa dele apareceu logo atrás, com um robe claro, e mesmo a distância parecia tensa. Portão lateral, aquele que eu usei para sair, também foi alcançado por 2 homens de colete. Um deles se abaixou e iluminou o chão com uma lanterna, provavelmente procurando sinais de passagem. Eu fiquei gelado ao pensar que, minutos antes, era por ali que meus passos tinham ecoado. Mais sirenes chegaram, mais luzes pintando a rua de flashes. Agora eram vizinhos abrindo cortinas e portas, sussurrando uns para os outros. E eu, encostado na mureta, observava como um fantasma que ninguém nota, sentindo que estava presenciando o tipo de cena que, mais tarde, parece exagerada demais para ser verdade, mas que naquele momento era realidade pura. Foi então que ouvi a primeira frase clara, carregada pelo vento. Tem mandado. Não sei se foi a voz de um policial ou de alguém que lia um documento, mas aquelas 2 palavras mudaram tudo. Mandado. Isso não era uma visita casual da polícia. Era algo sério, preparado, oficial. E eu, do lado de fora, me dei conta de que a minha ausência ali dentro não era apenas prudência, era salvação. O desconhecido que me mandou sair sabia de algo que eu não sabia, e pelo que parecia, esse algo estava prestes a explodir. O barulho veio primeiro, um estrondo seco, como se madeira e metal tivessem se rendido de uma vez. A porta da frente da casa do meu filho abriu com violência, não pelo toque de uma maçaneta, mas pela força coordenada de quem não pede licença. Eu estava a quase meia quadra de distância, mas vi com clareza o movimento rápido dos policiais entrando, como uma corrente de água que invade um espaço sem dar tempo de reação. A luz da sala inundou a calçada, projetando a silhueta da esposa dele recuando alguns passos, mãos erguidas na altura do peito, o rosto pálido mesmo à distância. O meu filho apareceu logo depois, com aquela expressão mista de surpresa e raiva que ele sempre tinha quando alguém contrariava o que ele considerava o controle dele da situação. Só que ali não havia controle nenhum. Havia mandados, havia autoridades, havia uma pressão que nem o tom mais arrogante poderia dissipar. Os vizinhos começaram a se aglomerar discretamente nos portões. Alguns cochichavam, outros apenas observavam, tentando entender a cena. Para quem estava de fora, já era evidente que aquilo não era uma visita de rotina. 2 policiais uniformizados ficaram no portão, enquanto outros 3 circulavam lá dentro. Pela porta aberta, dava para ver flashes de lanternas explorando cada canto. Foi então que notei um detalhe que me fez gelar. Um dos agentes carregava uma caixa plástica transparente, com lacres vermelhos, do tipo usado para evidências. Isso significava que eles não estavam ali apenas para conversar, estavam para levar coisas embora. Da calçada, eu vi meu filho gesticular, apontar para a esposa, depois para um dos quartos, como se tentasse direcionar a ação para longe dele. Mas a expressão fria dos policiais mostrava que eles seguiam um roteiro próprio, um que já estava definido antes mesmo de chegarem ali. A cada minuto, a tensão aumentava, e o ar parecia mais pesado, como se a rua inteira estivesse prendendo a respiração. A esposa dele foi conduzida até a cozinha, enquanto um dos agentes permanecia junto dela, falando baixo, mas com postura firme.
Meu filho, por outro lado, foi levado para a sala e orientado a sentar. Não houve algemas, ainda, mas a mensagem era clara. Ele não sairia dali até que tudo fosse esclarecido. Eu continuei imóvel, observando cada detalhe, e foi nesse momento que comecei a ligar os pontos. A mensagem que recebi para eu sair dali imediatamente não foi um alerta genérico, foi uma proteção calculada. Alguém sabia que se eu estivesse na casa, poderia ser confundido, associado ou até mesmo envolvido de alguma forma no que estava acontecendo. E pelo nível da operação, qualquer um no endereço naquela hora estaria automaticamente sob suspeita. Mais agentes chegaram, desta vez trazendo pastas e documentos. Um deles lia em voz alta trechos de um mandado, mas a distância e o burburinho dos vizinhos impediam de entender tudo. Ainda assim, uma palavra foi clara como um tiro: fraude. Meu estômago virou. Não sabia o alcance da acusação, mas sabia que era grave. E o mais perturbador é que, até aquele momento, meu filho não tinha olhado pela janela, não tinha me procurado na rua. Era como se, na cabeça dele, minha ausência nem tivesse importância. Foi nesse silêncio frio entre nós, com ele lá dentro e eu do lado de fora, que percebi: eu estava prestes a descobrir uma parte da vida dele que provavelmente ele jamais me contaria, mas que, a partir de agora, não teria como esconder. O instante em que a operação deixou de ser apenas uma cena tensa para se tornar um espetáculo público foi quando a porta se abriu de novo e 2 policiais saíram carregando algo que parecia deslocado de qualquer contexto comum. Uma CPU, antiga, pesada, envolta em um saco plástico transparente com o lacre vermelho. Ela não era apenas um computador. Era, pela forma cuidadosa como era transportada, uma peça-chave da investigação. Os vizinhos, que até então só cochichavam entre si, começaram a trocar olhares mais intensos. Alguns já tiravam o celular discretamente para filmar, fingindo estar olhando mensagens. Era assim que tudo começava a se espalhar. Uma imagem aqui, um vídeo ali, e logo a rua inteira saberia mais do que a própria família. Eu, ainda imóvel na calçada, vi mais 2 agentes saírem, desta vez com uma pasta preta e uma caixa de papelão cheia de envelopes. Nenhum deles se importava com o fato de estar exibindo o conteúdo à vista de todos. Pelo contrário, parecia quase intencional. Deixar claro que havia algo ali que justificava toda aquela mobilização. Lá dentro, meu filho estava visivelmente mais agitado. Vi quando ele se levantou, começou a falar alto, apontar para a CPU como se tentasse minimizar a importância dela. Um dos policiais apenas ergueu a mão, pedindo que ele se sentasse, e, para minha surpresa, ele obedeceu. Não por respeito, mas porque naquele momento ele já sabia que qualquer reação errada poderia custar caro. A esposa dele, por outro lado, parecia mais abatida do que nervosa. Sentada à mesa da cozinha, segurava um copo d'água com as 2 mãos, o olhar perdido, como se estivesse tentando assimilar a dimensão do problema. Não havia mais conversa animada, nem clima de jantar. Só um silêncio espesso, cortado pelo som dos passos dos policiais e pelo clique seco das câmeras fotográficas registrando cada evidência. Quando o terceiro objeto foi retirado, um pequeno cofre portátil igualmente lacrado, senti um peso no peito. Eu conhecia aquele cofre. Já o tinha visto no escritório do meu filho e sabia que ele o mantinha trancado a maior parte do tempo. Nunca perguntei o que guardava lá dentro, mas agora, vendo-o ser carregado como prova, percebi que o conteúdo provavelmente não era apenas dinheiro ou documentos pessoais. O burburinho dos vizinhos aumentava, e foi nesse momento que uma viatura extra parou na rua. 2 policiais desceram com pranchetas e começaram a conversar com os agentes já no local. Um deles olhou na minha direção por alguns segundos, como se estivesse me avaliando, mas não se aproximou. Senti que a minha saída antecipada tinha evitado uma situação muito mais complicada para mim. Enquanto observava, comecei a notar outro detalhe inquietante. Alguns dos objetos sendo levados eram muito específicos, coisas que só alguém de dentro poderia indicar. Não era uma busca aleatória, era uma coleta dirigida, com alvos claros.
Isso significava que havia mais gente envolvida e que alguém, de alguma forma, tinha colaborado para que a polícia chegasse ali com aquela precisão. Foi nesse momento que entendi que a mensagem que recebi não foi só para me proteger, mas também para garantir que eu não fosse confundido como parte dessa rede. Alguém sabia que o que estava prestes a acontecer ia explodir e não queria que meu nome estivesse na lista errada. E, no entanto, mesmo com toda aquela evidência saindo pela porta, a sensação era de que aquilo era apenas a superfície. Algo muito mais profundo e perigoso ainda estava escondido, prestes a ser revelado. Fiquei ali na calçada, observando a cena como se fosse um estranho, embora o peso daquilo tudo estivesse diretamente ligado ao meu sangue, à minha família. O vento frio da noite parecia empurrar o murmúrio dos vizinhos contra minhas costas, como se cada palavra fosse uma acusação velada. Meu telefone, até então mudo, vibrou novamente no bolso. Tirei-o devagar, já imaginando que poderia ser mais um daqueles números desconhecidos. E era. A nova mensagem não tinha o mesmo tom. Urgente da primeira. Era curta, quase casual. Agora você entende por que eu disse para sair. Fiquei parado, olhando para a tela, enquanto uma sensação agridoce subia pela garganta. Antes que eu pudesse responder, outro texto chegou. Não me agradeça. Ainda não. Respirei fundo e, sem pressa, rolei a conversa para cima na tentativa de encontrar alguma pista que denunciasse o dono daquele número. Mas não havia nada anterior à primeira mensagem. Era uma linha de comunicação aberta exclusivamente para aquele aviso. Então, enquanto a viatura extra se posicionava melhor na rua e os agentes iam e vinham carregando mais caixas e sacos, decidi ligar. A chamada foi atendida no segundo toque, e a voz que ouvi do outro lado me fez recuar um passo. Era firme, grave, e não precisava se identificar. Eu sabia exatamente quem era. Marcos, um ex-colega de trabalho de muitos anos atrás, homem discreto, sempre no limite entre o conhecido e o enigmático. Tínhamos perdido contato havia mais de uma década, mas ele ainda sabia detalhes sobre mim que poucos guardavam. Você está seguro? Foi a primeira coisa que ele perguntou, sem rodeios. Respondi que sim e que estava na rua, longe da casa. Ele soltou um breve suspiro, como quem risca um item da lista de preocupações. Então, em voz baixa, começou a explicar. Fazia parte de um grupo de investigação que há meses monitorava movimentações financeiras suspeitas ligadas ao nome do meu filho e de mais 2 pessoas. O que eu não sabia, e que me atingiu como um golpe no estômago, era que parte desses registros passava tecnicamente pela minha assinatura em documentos antigos, que eu sequer lembrava de ter assinado. Aquilo significava que, se eu estivesse dentro da casa no momento da operação, poderia ter sido levado junto para depor, sem tempo de entender nada. E segundo Marcos, esse era exatamente o cenário que alguns ali queriam criar. Me colocar na mesma panela para depois me pressionar. Olhei para a movimentação na entrada da casa e tudo pareceu ganhar outra cor. A precisão das buscas, a seleção dos objetos, a forma como os policiais ignoravam certas áreas e iam direto a pontos específicos. Tudo isso estava alinhado com a informação que ele me passava. Não era apenas um mandado de busca genérico. Era o fechamento de um cerco cuidadosamente planejado. Marcos me contou que a operação tinha como base não só investigações financeiras, mas também denúncias anônimas de movimentações ilícitas, envolvendo transações em espécie, contratos de fachada e até uso de terceiros como laranjas. Eu não precisava perguntar para entender. Meu nome, com minha idade e histórico de vida, era perfeito para ser usado como escudo, como fachada limpa. O que me fez gelar não foi apenas saber que quase caí nisso, mas perceber que quem me colocou nessa posição provavelmente não era apenas meu filho. Talvez houvesse outros envolvidos, gente que nunca imaginei que teria algo contra mim. Antes de desligar, Marcos deixou um aviso que ficou ecoando na minha mente. Isso ainda não acabou. O que você viu hoje foi só a porta sendo aberta. Lá, dentro, o que vamos encontrar pode mudar tudo. Quando a ligação terminou, guardei o celular no bolso e fiquei mais um momento parado, olhando para a fachada da casa. Agora eu sabia que aquela noite tinha 2 lados. O que todos viam, a BZ, polícia carregando provas, e o que poucos conheciam,
Um emaranhado de traição, negócios sujos e uma tentativa quase perfeita de me arrastar junto. Quando o último dos vizinhos começou a se dispersar e a rua voltou a respirar em um silêncio quebrado, apenas pelo motor das viaturas ligadas, percebi que algo diferente estava acontecendo na sala da casa do meu filho. 2 agentes uniformizados cercavam um objeto volumoso, pesado, que saía carregado por 4 mãos. Era um cofre, grande, de aço escuro, com marcas de arrasto na pintura. Sinal de que estava ali havia bastante tempo. Reconheci aquele cofre, não pelo modelo, mas pelo detalhe de uma pequena amassadura na lateral esquerda, resultado de uma mudança antiga, quando o ajudara a colocar o presente do sogro no porão. Na época ele dissera que era só para guardar documentos de família e lembranças. Eu acreditei. O que me gelou por dentro foi ver um dos agentes abrindo um envelope plástico transparente e retirando um documento com minha assinatura no rodapé. Era uma procuração, e eu lembrava vagamente daquele papel. Meu filho aparecera um dia com uma pilha de formulários, dizendo que era para facilitar assuntos do inventário da minha esposa falecida. Nada urgente. Assinei. Hoje, vendo aquele papel nas mãos da polícia, percebi o que realmente havia feito. Dera a ele, de bandeja, acesso para usar meu nome como escudo legal para o que quer que estivesse dentro daquele cofre. Marcos, ainda na linha, pediu que eu me afastasse para não chamar atenção. Mas de onde estava, vi claramente quando o cofre foi aberto na viatura, sob o facho branco de uma lanterna. A primeira coisa que saiu foi uma pilha de maços de dinheiro, envoltos em elásticos. Em seguida, pastas pretas cheias de contratos com empresas que eu nunca ouvira falar, algumas datadas de anos atrás, outras recentes demais para coincidirem com qualquer negócio legítimo que meu filho pudesse ter. E no meio disso, uma série de cheques nominais com a minha assinatura carimbada. Meu estômago virou. Não era só o peso do valor material, era a evidência clara de que meu nome não estava apenas sendo usado. Ele estava diretamente vinculado a algo que, aos olhos da lei, poderia me arrastar para o fundo junto com eles. Lembrei de cada vez que o ajudei financeiramente, de cada conta paga, de cada vez que defendi ele diante de críticas da família, e a ironia daquilo tudo me atingiu como uma lâmina fria. Enquanto eu confiava, ele construía um labirinto para me prender. Enquanto as portas da viatura se fechavam, ouvi um dos policiais mencionar a palavra cabeça de ponte, um termo que, no contexto deles, significava que a investigação via aquela casa e, por consequência, meu nome, como a ligação crucial para algo maior. Naquele momento, a obediência à mensagem que recebi, levante-se e saia daí agora, se revelou não apenas prudente, mas vital. Se eu tivesse permanecido sentado naquela mesa, provavelmente estaria algemado ao lado do meu próprio filho, sem nem saber pelo que responder. Mas junto com o alívio, veio uma pergunta que não parava de bater. Quem mais sabia? Quem mais tinha visto meu nome no meio dessa lama e ficado em silêncio? Eu ainda estava parado na calçada, um pouco afastado, observando aquela movimentação sem que ninguém oficialmente me abordasse, quando vi a porta lateral da casa se abrir de repente. Minha nora saiu escoltada por uma policial, mas antes que fosse colocada dentro da viatura, ela fez algo que me mostrou exatamente o tipo de pessoa que sempre esteve ao meu lado naquelas refeições de domingo. Com a voz alterada, tentando se impor sobre o burburinho, ela apontou para mim e disse algo que fez o ar ao redor pesar. "Esse cofre é dele! Ele sabia de tudo! Tá tudo no nome dele!" A frase ecoou alto o suficiente para virar o rosto de um dos investigadores na minha direção. Foi nesse instante que entendi. Ela não estava apenas desesperada, estava disposta a me usar como escudo humano, mesmo que isso significasse destruir qualquer relação com o próprio sogro. Para ela, pouco importava que eu estivesse ali por acaso. Ou melhor, não tão por acaso assim. Na cabeça dela, se o meu nome estava nos documentos, então eu era o alvo perfeito para desviar a atenção de si mesma e do marido. E pior, ela sabia que, para a maioria das pessoas que olhassem de fora, a versão dela poderia parecer plausível. O investigador se aproximou devagar,
mas antes que pudesse abrir a boca, uma das viaturas mais ao fundo se moveu. De dentro, saiu um homem de terno, carregando uma pasta preta, que depois soube ser o promotor de plantão. Ele olhou para mim, depois para a nora, e em poucos segundos fez sinal para que me deixassem onde eu estava. O motivo? A polícia já tinha em mãos o dossiê que Marcos havia reunido com antecedência, cópias de mensagens, áudios e documentos que provavam não só a minha ausência em qualquer transação, mas também a tentativa deles de me colocar como responsável. Minha nora percebeu na hora que tinha perdido aquela rodada. Vi o ódio contido nos olhos dela quando o promotor balançou a cabeça em negativa e orientou que a colocassem de volta no carro. Era um olhar que dizia: você devia ter ficado na mesa e deixado ser levado junto. Só que eu não estava, mais jogando no tabuleiro dela. O silêncio que restou depois da porta da viatura se fechar foi estranho. Não era um silêncio de alívio, mas de constatação. Eu tinha acabado de presenciar alguém da minha própria família tentando me enterrar vivo para salvar a própria pele. E não tinha mais dúvidas de que qualquer laço de confiança estava morto e enterrado. E ainda assim, lá no fundo, eu sabia que aquela não seria a última tentativa. Quando alguém está encurralado, ainda mais alguém que já mostrou até onde é capaz de ir, sempre existe a chance de que a próxima jogada seja ainda mais baixa. Aquela noite me ensinou, mais uma vez, que inocência e segurança não são sinônimos. Estar limpo não basta. Você precisa estar blindado para que a sujeira dos outros não respingue em você. Quando vi minha nora tentar me arrastar para dentro daquele buraco, percebi que se quisesse dormir tranquilo, teria que agir de imediato. Não dava para esperar o depois, ou confiar apenas no bom senso das autoridades. Assim que os carros da polícia se afastaram e a rua começou a retomar um ar de normalidade, pedi para Marcos me deixar em casa, mas não para descansar. Sentei na minha mesa, ainda com o casaco no corpo, e comecei a escrever uma lista com cada documento, bem e operação que pudesse de alguma forma ter meu nome ligado ao do meu filho ou da esposa dele. Contas conjuntas antigas, contratos de garantia, fianças esquecidas, tudo que por descuido poderia ser usado contra mim no futuro. Na manhã seguinte, já estava no cartório antes de abrir. Primeira providência: cancelar todas as procurações que em algum momento eu havia dado para o meu filho ou qualquer parente, uma a uma, com registro formal, data e assinatura reconhecida. Em seguida fui direto ao meu advogado, que ao ouvir a história da tentativa de acusação, largou o que estava fazendo e puxou uma pasta nova com a etiqueta Prevenção, urgente. Em poucas horas, entramos com notificações extrajudiciais para bancos, seguradoras e empresas com as quais eu tinha qualquer vínculo comercial, deixando claro que ninguém, além de mim, estava autorizado a agir em meu nome. No mesmo dia, também registrei uma ata notarial com a íntegra dos prints da mensagem anônima que recebi no jantar, da tentativa da minha nora de me acusar e do laudo policial que comprovava que eu não tinha relação alguma com o que foi encontrado na casa. Essa blindagem não era só para evitar problemas jurídicos, era também um recado silencioso. Agora, qualquer tentativa de inventar outra história teria que enfrentar uma muralha de documentos. Não era mais a palavra dela contra a minha. Era a palavra dela contra um arquivo de provas irrefutáveis, datadas, assinadas e reconhecidas. Ao fim da semana, já não havia mais brecha. Até mesmo pequenas coisas, como cartões adicionais e autorizações de acesso a imóveis meus, foram cortadas. O que antes poderia ser visto como confiança ou generosidade, agora estava definitivamente encerrado. A ponte estava queimada, e eu não ia reconstruí-la para que fosse usada contra mim outra vez. Mas, ironicamente, mesmo com todo esse trabalho, eu não imaginava que a maior prova de que tomei a decisão certa viria tão rápido e seria entregue, involuntariamente, pelo próprio filho que um dia jurei proteger acima de tudo. Isso aconteceu no dia seguinte e mudou para sempre como eu veria a minha relação com ele. No dia seguinte, aquela blindagem que eu havia armado em torno do meu nome, eu ainda estava com a sensação de ter passado por um vendaval. O silêncio na casa parecia pesado, mas ao mesmo tempo havia uma estranha paz. Eu sabia que de agora
Em diante, qualquer tentativa de me envolver em problemas deles seria barrada antes mesmo de nascer. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela tarde, quando o telefone tocou e o nome do meu filho apareceu na tela. Atendi sem dizer nada, apenas esperando ouvir qual versão da história ele tentaria me vender agora. Mas o que veio foi um silêncio nervoso, seguido por uma frase curta. Pai, você não vai acreditar no que aconteceu. Não era arrependimento. Não era pedido de desculpas. Era puro pânico. Ele contou, com a voz trêmula, que no mesmo dia em que eu saí do jantar, outra batida policial tinha acontecido na casa deles. Só que, desta vez, a situação estava muito pior. Pelo que entendi, a investigação tinha se aprofundado e encontrado ligações que iam muito além do que eu imaginava. Documentos, movimentações financeiras suspeitas e até testemunhas estavam apontando para atividades que não tinham nada a ver comigo, mas que antes poderiam facilmente ter respingado, já que meu nome aparecia como fiador em um contrato antigo da empresa dele. Foi nesse momento que ele soltou com a voz embargada. Ainda bem que você tirou seu nome de tudo, senão ia estar no meio dessa confusão também. Eu apenas fiquei em silêncio, deixando que ele mesmo entendesse o peso daquilo. Não precisava dizer eu avisei. O fato de ele admitir, mesmo que de forma indireta, que minhas ações tinham me salvado, já era suficiente. Pela primeira vez em muito tempo não senti raiva nem rancor. Senti apenas a confirmação de que fiz o que era necessário. Depois dessa ligação, as coisas nunca mais voltaram a ser como antes. Eu mantive distância, não por vingança, mas por autopreservação. Com o tempo, as notícias sobre o andamento do caso deles chegaram até mim por outras pessoas. Nada que me surpreendesse. Apenas serviram como lembrete de que, se eu tivesse ignorado aquela mensagem anônima naquela noite, hoje minha vida poderia estar de cabeça para baixo. No próximo Dia dos Pais, não houve convite, não houve jantar e muito menos presentes. Mas também não houve ameaças, tentativas de manipulação ou riscos à minha liberdade. E para mim, essa foi a maior prova de amor próprio que já me dei. A paz de poder sentar na minha varanda, olhar o pôr do sol e saber que minha vida estava intacta. Não porque eles quiseram, mas porque eu aprendi a protegê-la a qualquer custo.